uma palavra do Senhor aos nossos corações. Acabamos de meditar aqui, louvado seja Deus, do livro de Filipenses, capítulo 4. E se nós formos estudar, meus irmãos, nós vamos entender que o livro de Filipenses, ou melhor, a carta aos irmãos de Filipos, foi escrito dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo, quando ainda estava preso, escreveu essa carta, e tendo por muitos estudiosos a carta da alegria. Agora imagina você, um homem preso, escrever uma carta, louvado seja Deus, com tanta alegria no seu coração, com espírito de gratidão a Deus por tudo. Imagina nós aqui nessa tarde. E no versículo 4 ele vai repetir por 2 vezes: alegrei-vos, pois no Senhor. Outra vez vos digo, alegrei-vos no Senhor. Com uma convicção plena dentro do seu coração, louvado seja Deus, glória a Jesus, que independente de qualquer circunstância, nós devemos estar com o nosso coração de bom ânimo, com o nosso coração grato, com espírito de ação de graça em nosso coração a Deus por tudo. E então, louvado seja Deus, nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler. No seu versículo 5 ele vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Que todos nós sejamos amáveis uns aos outros, que todos nós venhamos estar em comunhão uns com os outros, perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas com espírito de gratidão apresentei as vossas súplicas, as vossas petições a Deus. Aleluias! Com uma convicção plena de que nós estamos orando ao Deus dos céus, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tem o controle de todas as coisas, a um Deus do qual nós podemos chamar de Pai. Lançar as nossas ansiedades no Senhor, crendo que Ele está cuidando de nós, e com ação de graça, porque a palavra de Deus nos orienta para que nós venhamos dar graça a Ele em tudo, independente de qual seja a circunstância que nós estejamos vivendo. No versículo 7, louvado seja Deus, ele nos relata dizendo assim: olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não estejam ansiosos, mas estejam com o coração grato. Chegue a Deus com as suas súplicas, com o coração tranquilo, crendo e confiando na soberania dEle, crendo e confiando na providência dEle para com seus filhos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará os vossos corações, guardará as vossas emoções, e guardará também os vossos entendimentos, as suas razões. Uma pessoa ansiosa demais, ela tende a ser uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que não consegue lançar a sua ansiedade em Deus, ela tende a tomar escolhas em tempos errados. Essa pessoa não consegue esperar em Deus. Essa pessoa não consegue confiar em Deus. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não tem controle das suas razões, das suas emoções, e dependendo ali, louvado seja Deus, daquilo que ela entender, nas suas razões ela vai tomando decisões, escolhas, caminhos. Nas suas emoções ela vai tomando decisões, e decisões por muitas das vezes precipitadas. Mas a palavra de Deus nos relata dizendo que a paz que excede todo entendimento, imagina você, a paz que excede todo entendimento, guardará as
vossas razões, as suas emoções em Cristo Jesus. E por que em Cristo Jesus? Porque Jesus, meus irmãos, é o nosso maior exemplo de uma pessoa que andou nessa terra em paz, resolvido, ao ponto dele estar lá no alto do Gólgota, na cruz, sendo crucificado, sem nenhum pecado, acusado por todos, ele olhar para o Pai e dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Está tranquilo, está tudo sob o nosso controle. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu sei o que eu devo fazer aqui em cima dessa cruz, eu estou resolvido. Perdoa eles sim não sabem o que faz. Jesus em paz na cruz. E é por isso, louvado seja Deus, que a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente, a nossa razão em Cristo Jesus. E o versículo 8 que nós meditamos, ele vai nos relatar assim: glorifique e exalte o nosso Deus. Versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E quando eu entro dentro desse texto, louvado seja Deus, ou melhor, dentro desse versículo, eu consigo ir, meus irmãos, lá no capítulo 3, a partir do versículo 19 do livro de Lamentações. Quando Jeremias está ali, meus irmãos, em meio ao caos, quando Jeremias está sofrendo as suas lamentações de ver um povo que foi levado cativo e Jerusalém assolada, e ele começa ali a trazer as suas lamentações, começa a se queixar de muitas coisas, mas a partir do versículo 19 do capítulo 3 do livro de Lamentações, a palavra de Deus nos relata dizendo assim: olha, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu prazer e do meu pensar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas aí o versículo 21 vai nos relatar dizendo assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me de todas essas coisas que nos aconteceram. Estou vendo tudo ao meu redor em um caos total. No entanto, eu consigo trazer também à minha mente aquilo que me dá esperança. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. E é exatamente, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 8 do capítulo 4 do livro de Filipenses. Quando nós estivermos, meus irmãos, vivendo em circunstância que para nós, talvez se nós não tivermos as nossas razões, as nossas emoções guardadas em Cristo, a gente começa a perder o controle de tudo. E aí, ao invés de nós trazermos a nossa memória aquilo que nos traz esperança, a gente começa a pensar e trazer à nossa memória pensamentos negativos, coisas negativas. É muito difícil uma pessoa estar em uma circunstância difícil começar a pensar com ela, não é dessa forma que eu devo pensar. Eu devo pensar positivo, vai dar certo. Eu devo ser positivo, essa história vai mudar.
muito difícil. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vem nos relatar dizendo no versículo 8, dizendo essas palavras que eu acabei de dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que há louvor, tudo que for correto, traga a vossa memória, ocupe a vossa memória naquilo que é bom, naquilo que te traz esperança, naquilo que te faz alimentar que as coisas vão dar certo, naquilo que vai te alimentar que as coisas vão dar certo, naquilo que alimenta o seu interior dizendo: calma, isso vai passar, naquilo que alimenta o seu interior dizendo: calma, aleluia, o choro pode durar uma noite inteira, mas tem tempo para acabar, porque ao amanhecer, aleluia, ao amanhecer, a alegria virá. Glorifique, exalta Deus. Trazer a vossa memória aquilo que traz esperança, trazer a vossa memória, louvado seja Deus, aquilo que Deus já fez por você, trazer a vossa memória as vitórias que Deus já te concedeu, trazer a vossa memória os livramentos que Deus já te deu, trazer a vossa memória tudo aquilo que Deus já fez pelo seu povo no passado, continua fazendo no presente e continuará fazendo todos os dias, porque Ele nos prometeu que estará conosco todos os dias e que jamais irá nos abandonar. Trazer a memória. Nós não podemos esquecer jamais das maravilhas que Deus nos fez, meus irmãos. Nós não podemos esquecer jamais de onde foi que Deus nos tirou. Isso alimenta a nossa fé. Não podemos esquecer jamais a obra maravilhosa de salvação que Deus realizou na sua vida. Não podemos esquecer jamais. Isso alimenta a nossa fé. Não podemos esquecer jamais, meus irmãos, aleluia, tudo aquilo que Deus já te concedeu, quando Deus te abençoou, quando Deus abriu aquela porta, quando Deus prometeu e cumpriu uma palavra liberada para a sua vida. Isso alimenta, e isso é que nós devemos trazer a nossa memória. Louvado seja Deus. Trazer a nossa memória o reconhecimento que o nosso Deus é um Deus poderoso que cuida dos seus filhos. Trazer a nossa... Não é, meus irmãos, tem pessoas que pensam negativo demais. Tem pessoas que elas não conseguem animar nem a si próprio, quem dirá os outros. E quando essa pessoa chega diante de uma pessoa que está passando por um momento difícil, essa pessoa não consegue animar ao outro, não consegue trazer uma palavra de ânimo. É uma pessoa negativa o tempo todo, só pensa negativamente. Não, seja uma pessoa positiva. Traga a vossa memória aquilo que te traz esperança. O nosso Deus não mudou e jamais mudará. O nosso Deus não falha. O nosso Deus é um Deus vitorioso. Trazer a vossa memória. Aí o apóstolo Paulo vai falar: em tudo isso pensais. Aí no versículo 9 ele relata dizendo assim, presta bem atenção, louvado seja Deus. Versículo 9: ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos de Filipos, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, dizendo assim: olha, ponha em prática tudo aquilo que vocês ouviram e aprenderam de mim. É apóstolo Paulo olhando para você, para mim aqui nessa tarde, que quem sabe está passando pelo momento difícil, ele dizendo assim: olha, começa a colocar em prática tudo aquilo que você já ouviu e aprendeu de mim. É hora de você exercer tudo aquilo que você já ouviu de Deus. É hora, nesse momento difícil que você está passando, começar em prática tudo aquilo que você já ouviu de um Deus que é poderoso. É hora de você colocar em prática tudo aquilo que você já ouviu e ouviu da palavra de Deus todos os dias aqui nesse lugar. É hora de você meditar na palavra
e Deus te trazer na memória tudo aquilo que Ele já ministrou no seu coração. A palavra de Deus nos relata dizendo que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de quem? Palavra de Deus. Então é hora de você colocar em prática tudo aquilo que você já ouviu da palavra de Deus. Começar a exercer, colocar em prática. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito de Deus está trazendo a memória, a mente de muitas pessoas aqui nessa tarde, dizendo: lembra daquilo que eu já fiz por você, lembra daquilo que eu já fiz pela sua família, lembra de onde foi que eu te tirei, lembra a obra maravilhosa de transformação que eu já realizei em você. Então lembra, traga a memória, porque se eu já fiz tudo isso, o que mais que eu não posso fazer por você? Glorifica a Deus, igreja. Exalta a Deus, igreja. Oh, aleluia, eu estou sentindo graça do Eterno. A palavra de Deus nos relata dizendo, meus irmãos, que se Ele entregou o que Ele tinha de melhor nos céus, se Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso nos céus, que é o seu Filho amado por nós, o que mais Ele nos pode nos entregar? Se Ele entregou o que Ele tinha de melhor, se Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu Filho primogênito, o que mais que Ele não pode fazer por nós? Se Ele não poupou nem sequer o seu Filho, o que mais que Ele pode fazer tudo, meus irmãos. Ele pode nos ajudar em tudo, minhas irmãs. Ele pode nos fortalecer aqui nessa tarde e dizendo: levanta a sua cabeça, traga a vossa memória, tudo que eu já fiz, tudo que eu já te entreguei, ergue a sua cabeça, eu jamais vou te abandonar. Glorifica o nome do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo, glorifica a Deus, exalta o nome santo do Pai Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, Ele nos deu algo precioso demais. Ele nos deu uma paz que o mundo não tem. Ele nos deu uma paz, meus irmãos, para que nós venhamos caminhar em paz. De que forma? Aleluia! Confiantes. De que forma que nós venhamos caminhar com a certeza que nós temos um Pai? Com a certeza, como Ele está relatando na sua palavra, dizendo: digo-vos isso para que tenham paz. A paz que o mundo não tem. Essa paz vos dou. Digo-vos isso para que tenham paz. No mundo terei muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Louvado seja Deus, aleluia. Tenha bom ânimo, aleluia, glória a Deus. Tenha bom ânimo. Eu não sei se você está entendendo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e aqueles que são de Deus vence o mundo. Aqueles que são nascidos de Deus vence o mundo. É essa paz que nós carregamos, meus irmãos. Essa paz de você olhar para uma pessoa, louvado seja Deus, na luta, na prova, no momento talvez de escassez, e ela está louvando, ela está em espírito de oração, ela está de cabeça erguida. Aí você olha para ela: irmã, a prova passou? Ainda não, mas vai passar. A vitória ainda não, mas vai chegar. Irmãos, quando a palavra de Deus nos relata dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego
apagar a força do fogo. Eles não apagaram o fogo, apagaram a força do fogo. Isso significa que eles estavam no fogo, mas o fogo não queimou eles. Isso significa que eles estavam na prova, mas a prova não parou eles. Porque tem pessoas que passam pelo fogo e o fogo queima. Tem pessoas que passam pela prova e é sucumbido. Mas tem pessoas que eles estão na prova, mas com a força da paz que excede todo entendimento que habita nele, ele consegue parar a força daquilo que quer te oprimir, daquilo que quer te parar. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é passar pela prova, carregando a paz que excede todo entendimento. Isso é passar pelo fogo e apagar a força do fogo, não deixar o fogo queimar. Peraí, aleluias. Como assim apagar a força do fogo? É não deixar que essa prova te sucumba, que esse momento difícil coloque você cabisbaixo com pensamentos negativos todos os dias. É você passar pela prova dando glória a Deus. É você passar pelos momentos difíceis dando aleluia. É você com essa paz que excede todo entendimento dentro do seu ser, não deixar que esse mal que quem sabe está te atingindo, que essas lutas, que essas aflições, que essas incircunstâncias venham deixar com que a sua mente seja atingida, que o seu coração seja atingido. Está na prova, mas não perdeu o controle. Está na luta, mas não perdeu o controle. Está em batalha espiritual, mas não perdeu o controle. Está na peleja, está na batalha, mas sabe que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que maravilha, igreja! Que maravilha, igreja do Senhor Jesus! É saber que o nosso Deus jamais perde o controle. É saber que o nosso Deus está sentado no seu alto e sublime trono, contemplando a cada um de nós aqui em cima dessa terra, suprindo as nossas necessidades, conduzindo os nossos caminhos, nos conduzindo por águas tranquilas, por pastos reverdejantes. Aleluia. Cuidando da nossa alma, alimentando o nosso espírito. Esse é o Deus Pai. Eu vejo pessoas aqui nessa tarde que entrou aflito. Eu vejo pessoas aqui nessa tarde que você já estava perdendo o controle. Eu vejo pessoas aqui nessa tarde que os seus pensamentos estavam começando a ficar pensamentos negativos todos os dias. Quem sabe pensando, vou desistir, vou largar para lá, já não tem mais jeito. Mas o Espírito de Deus trabalhando na sua mente, aqui nessa tarde dizendo, ponha-te de pé, tenha-te bom ânimo, a vitória está se aproximando. Quando nós caminhamos, meus irmãos, com essa paz que excede todo entendimento, nós conseguimos afugentar Satanás, afugentar o inimigo de nossas vidas, aquele que nos quer ver de cabisbaixo, aquele que quer nos ver, meus irmãos, andando com a nossa cabeça baixa, pensando em largar para lá, desistir de tudo. Afugentamos aquele, meus irmãos, que não tem alegria no seu coração e quer roubar a nossa, que não tem paz no seu interior e quer roubar a nossa. Nós conseguimos afugentar ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando você está dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar que você esteja, você está louvando a Deus e o inimigo olha, mas como assim? Está na prova, está louvando. Como assim? Está na prova, está fazendo a minha obra. O nosso Deus dizendo, aleluias, glória a Jesus. Levanta suas mãos aos céus, por favor, levanta. Lava, sirica, lava. Levanta as vossas mãos.
Levanta as suas mãos aos céus agora. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Há uma graça sendo liberada para cuidar de corações aqui nessa tarde. Há uma graça liberada para cuidar de emoções aqui nesse lugar. Há a presença do Eterno acalmando corações aqui nesse lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Fazendo com que você venha trazer a sua memória o Deus que é poderoso na batalha, o Deus que já te deu tantas vitórias, o motivo e a razão de você estar aqui nessa tarde. Há uma graça sendo liberada, e essa graça está ministrando em vossos corações aqui nesse lugar. Tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. Eu estou convosco nessa peleja, nessa batalha. Tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. A vitória já está se aproximando, essa porta já está para se abrir. O milagre vai acontecer. A minha graça está convosco para nos guiar, para nos conduzir. É a presença do Eterno aqui nessa tarde, liberando graça, para que todos possam ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Recebe essa graça, recebe essa graça, recebe graça para fazer a obra de Deus, recebe a graça de Deus para pregar, recebe a graça de Deus para louvar, recebe a graça de Deus para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família,